mas tá legal. Vamos lá. Agora eu quero falar deste livro aqui. Meu, esse livro é fantástico. É um livro chamado Edgar Allan Poe, por Hélio do Soberal. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela obra do Hélio do Soberal. No canal Barata Verso eu tenho 316 episódios de rádio da Rádio Nacional, que eram criações do criações do Hélio Soberal. Né? Eu adoro aquilo. Adoro aquilo. E outras coisas. O cara fez um monte de coisa. Ele era um cara que ele era polímata, sei lá. Mas ele tem, cara, ele usou centenas de pseudônimos para fazer história em quadrinho, um monte de coisa. E é um cara genial. E aí, recentemente, eu acho que foi em 2018, se não me engano, foi lançado esse livro por financiamento coletivo, né, organizado pelo Leonardo Naum, né, e que tem a participação, que é considerado hoje, né, um dos maiores conhecedores, juntamente com o Dagomir Marquesi, que é um cara que também eu admiro pra caralho, da obra do Hélio Soberal. E esse livro, Edgar Allan Poe, 1809, dispensa apresentações. Escritor, editor, poeta, ensaísta, dramaturgo e uma das maiores vozes artísticas norte-americanas do século XIX. Poe ainda tem a seu crédito, apesar da vida breve de apenas 4 décadas, a criação dos primeiros contos da moderna ficção policial e do primeiro detetive merecedor desse nome, C. Auguste Dupin. Acho que é a pronúncia. Bom, aí o Hélio Soberal, 1918-2001. No Barata Verso eu tenho vários, como eu falei, no canal do YouTube tem 316, são áudios, né? Porque era na Rádio Nacional, aí, entre os anos 50 e 80. Mas eu tenho a biografia do Hélio. Hélio Soberal, 1918-2001, escritor português que viveu praticamente toda a sua vida no Brasil e um dos maiores nomes da nossa literatura pop. Escreveu mais de 1000 roteiros de seu programa policial Teatro de Mistério. O que eu falei, 316, que foi conseguir recuperar, né? Mas tem mais de 1000. No ar por 3 décadas, a partir de centenas de livros de bolso. Além de centenas de livros de bolso. Trabalhou por quase 20 anos em versões para o português do que entendia uma melhor obra lírica de Poe. Para cada poema, ofereceu-nos ainda textos introdutórios, onde apresentava cada obra em seu contexto histórico, além de descrever meandros e dificuldades de sua recriação do inglês para a língua portuguesa. Cara, é impressionante. Esse livro é impressionante. O prefácio é de ninguém menos do que Rubens Francisco Luchetti, ou, né, além da R.F. Luchetti, que faleceu aí há pouco tempo, né? Que, aliás, o Rubens Francisco Luchetti o Anderson, opa, Edgar Allan Poe, depois eu te enviar uma capa que fiz sobre ele para um livro. Bacana, pô, bacana. Muito obrigado. O Soberal foi considerado o rei do pop fiction brasileira. Olha quem apareceu aqui no chat, o grande Everton Coraça, músico. Muito obrigado pela presença, Hélio. E esse livro começa com o prefácio do Luchetti, depois tem um texto e foi por esse texto da introdução do Luchetti que eu descobri que o Soberal morou aqui em Araraquara. Pouquíssimo tempo, mas morou. Aí tem um texto da Renata Filipov, que é uma especialista.
falando de questões mais técnicas, é uma introdução bem longa, né? São várias páginas, e aí as referências e tal. E aí começa. Olha o golpe, olha o golpe. Não atendo números e não identificados, não presentes na minha lista. Aí começa um prefácio, um prólogo do próprio, né, em que do próprio Hélio Soveral. E, gente, é maravilhoso. A gente percebe, porque o livro, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ele é primeiro, né? Ele mostra aqui do lado esquerdo a poesia em português traduzida, do lado direito em inglês. Então é bilíngue, para começar. E aí ele faz toda uma análise, não só de contexto e tudo, mas da questão técnica, da técnica que Edgar Allan Poe usava. É absurdo, né? Sempre seguindo essa linha. A poesia traduzida, a poesia original na contrapágina e depois o texto, né? São textos geralmente curtos, né? Na sua maioria das vezes, com coisa de 1 a 2 páginas, mas é espetacular. Quem gosta de Edgar Allan Poe e não conhece esse livro, aliás, eu não preciso indicar que as pessoas conheçam Edgar Allan Poe, mas eu gostaria de indicar que as pessoas conhecessem o trabalho de Hélio Soveral. Então, nessa, eu vou ler aqui a minha crônica que eu escrevi sobre esse assunto. Entre o Corvo e o Mistério, o encontro de Poe e Hélio Soveral. Lembrando que todas essas crônicas estão publicadas, quem quiser ler os textos estão publicados no Barataverso, o site. Hélio Soveral passou quase 2 décadas em diálogo com um morto, e não com qualquer morto, mas com aquele que fez da escuridão um espelho da alma. Edgar Allan Poe, o encontro, se é que podemos assim chamar, resultou nesse livro, que é mais do que uma tradução, é uma confissão literária. Soveral, mestre do Pulp Fiction brasileiro, parecia encontrar em Poe não apenas um autor a traduzir, mas um irmão de penumbra, alguém que também farejava o mistério nas frestas da linguagem e nas rachaduras do coração humano. O livro Edgar Allan Poe, por Hélio Soveral, é, portanto, uma conversa entre 2 fantasmas. De um lado, o americano que inventou o terror psicológico, o detetive moderno, e a musicalidade sombria dos versos de outro, o português brasileiro que escreveu mais de 1000 roteiros de rádio e centenas de romances policiais, e que via na tradução um ato de criação, não de servidão. Entre as páginas, a vozes de outros cúmplices, Rubens Luquete, Dagomir Marquesia, a professora Renata Filipov e o pesquisador Leonardo Nahum, cada um acendendo uma lanterna diferente sobre o mesmo abismo. A edição bilíngue é um presente raro, permite ao leitor entrar e sair do inglês e do português como quem cruza um corredor de espelhos. Ler esse livro é acompanhar 2 homens, um do século XIX, outro do XX, tentando dizer o indizível, que a poesia e o medo falam a mesma língua. Soveral não traduziu apenas os versos de Poe, traduziu sua alma, e ao fazê-lo, deixou a dele impressa em cada linha, como quem escreve para continuar existindo entre os vivos e os mortos. Então é isso, né?